A poesia de Carlos Drummond de Andrade, parafraseando o próprio poeta, sempre foi um claro enigma. Era com simplicidade e ousadia que ele escrevia sobre os temas mais profundos e cotidianos. Desvendando um tanto mais desse eterno mistério, o poeta Alexandre Pilati publicou A Nação Drummondiana, 4 ensaios sobre a visão que Drummond deitava sobre seu país. E é sobre isso que a gente conversa na entrevista de hoje. Na Dica de Leituras, os caminhos de 2 outras nações brasileiras. A gente conversa sobre os romances Eu, Peter Porfírio, O Maioral, de Alaú Barbosa, e Feijoada no Paraíso, de Marco Carvalho. O Leituras começa agora, conversando com Alexandre Pilati. Alexandre, vamos começar falando sobre a nação drummondiana, né, que é seu novo livro. O livro tem uma gênese curiosa, né, porque ele foi a sua tese de mestrado, né, do doutorado já, né, sobre a presença do Brasil na poesia do Carlos Drummond de Andrade. Agora, você consegue, de certa forma, tirar aqueles jargões acadêmicos, aquela toda a pompa, digamos assim, acadêmica do texto, né? Quer dizer, como é que foi esse trabalho inicial É um texto reescrito completamente, é um novo texto, né? Como foi a preparação da edição dos 4 ensaios? Isso. Na verdade, assim, o que eu fiz basicamente para transformar a tese, né, o discurso acadêmico em um livro mais ensaístico, foi basicamente retirar aquele peso mais teórico e mais do rigor que é exigido. Quer dizer, no texto acadêmico alguns rituais são exigidos, né? Não que eles não sejam importantes, talvez eles sejam importantes dentro da situação acadêmica, né? Mas para tornar esse livro também mais acessível e talvez até mais com um alcance mais amplo em termos de discussão mesmo, em termos de crítica, seria necessário então limpar um pouco essas coisas, né? Então, de fato, assim, o livro sofreu, a tese sofreu uma série de transformações. Então, eu acho que eu trabalhei em torno de 8 meses em cima do texto da tese para chegar ao texto dos 4 ensaios. Então, na verdade, esses 4 ensaios, eles trabalham em cima dos 4 núcleos básicos da tese, né? E a partir daí, então, eu fui procurando limpar, tirar um pouco esse peso e tornar um pouco a escrita um pouco mais leve, né? Digamos assim, para o leitor comum ou interessado no Drummond, mas não disposto a trabalhar com a linguagem, o jargão acadêmico, que às vezes é uma barreira, né, para o leitor. Agora, você parte logo de uma tese interessante, que é a maturidade com que o Drummond estreia em livro, né? Quer dizer, com que ele publica o primeiro livro. A primeira estrofe, né, do primeiro poema, do primeiro livro, é um clássico, né? Quando eu nasci, um anjo torto desses que vivem à sombra e tal. Então, quer dizer, como é que foi essa maturidade? Você fala da importância do diálogo dele com o Mário de Andrade, né? Quer dizer, como é que se deu isso aí? O Drummond, de fato, ele é um autor que tem eu acho que tem essa vantagem em relação a outros, talvez, do momento, né? Ele é um autor menos eufórico. Então, ele consegue se segurar naquele momento ali e recolher os poemas que foram escritos durante a década de 20 e organizar nessa coletânea, que é Alguma Poesia, que é o primeiro livro dele, da década de 30, né, de 1930 mesmo. E é um livro que vai sendo amadurecido no diálogo com o Mário. Então, são cartas, há uma série de cartas, a correspondência dele está publicada, né? E há uma série de cartas, então, em que a gente vai vendo essa preparação. Então, é interessante a gente ver essa ligação entre o Mário e o Drummond como um momento de amadurecimento, não só do jovem poeta Carlos Drummond de Andrade, mas também, digamos assim, da literatura brasileira como um todo. Quer dizer, passando de um momento modernista, mais ou menos eufórico, festivo, para um outro momento de meditação, digamos assim. Então, a figura do Carlos é uma figura de meditação. Isso aparece mesmo, como o professor Arrigussi diz, aparece mesmo na própria forma do poema drummondiano, né? É um poema de meditação, de pensamento, Então, isso é bastante interessante a gente ver como que essa primeira estrofe, ela fica praticamente como um cabeçalho para a obra do Drummond inteira. Então, são poucos os poetas que estreiam ainda muito jovens, o Drummond era muito jovem ainda, né, relativamente jovem,
e que colocam na primeira estrofe do primeiro poema, do primeiro livro, um cabeçalho que determina e serve de interpretação praticamente para a obra inteira. Então é uma obra de bastante consciência, quer dizer, e inclusive, em alguma poesia, o Drummond não segue todos os conselhos do Mário. O que quer dizer que havia um diálogo, mas existia uma certa autonomia do Drummond com relação à escolha dos poemas, com relação, por exemplo, o Mário queria que ele começasse alguma poesia com um poema que se chama Explicação. E ele volta atrás e coloca lá, na verdade, o poema de Sete Faces, que é esse monstro, né, esse poema enigmático, essa esfinge, na verdade, da nossa poesia, né, como um todo. Agora, o Mário, ele tinha uma coisa curiosa, né? Ele sabia exatamente para que interlocutor falar, né? Ele tinha essa consciência plena. Só para a gente ficar no campo mesmo da literatura, se você pegar as cartas que ele escreveu para o Fernando Sabino, você vê a coisa do mestre mesmo, do cara que, olha, estou aqui para lhe orientar mesmo. Se você pega a do Drummond, é um diálogo onde o Mário se sabe mais experiente que o Drummond, mas mesmo assim é um diálogo muito respeitoso. Ele conhece a profundidade cultural do Drummond. E no diálogo dele com o Bandeira, é uma coisa de igual para igual, quer dizer, ali eles estão na mesma raia, no mesmo patamar, na mesma, né? Quer dizer, isso de certa forma demonstra essa consciência que ele tinha de conversar com seus interlocutores, né? Você fala que eles se conheceram, né? A viagem enigmática que eles fazem, emblemática, né? Que eles fazem a Minas, os modernistas, né? Você fala da representatividade que foi essa viagem, né? Quer dizer, aí talvez ele tenha sentido quem era e apostado tanto no Drummond, e tendo a consciência já da grandeza poética do Drummond naquele período. É provável que sim, né? E eu acho que nas cartas essa consciência amadureceu, né? Esse conhecimento do grande poeta que havia ali. Eu acho que... E o Mário era uma pessoa muito atenta também, né? Não é à toa que ele vai ser essa grande cabeça do modernismo brasileiro, né? Ele é uma pessoa muito atenta às coisas que estão acontecendo, um conhecimento muito grande da cultura brasileira, das possibilidades da poesia, né? Então, assim, essa ideia, na verdade, eu acredito que vai amadurecendo a partir desse contato. Mas, de fato, talvez esse primeiro contato tenha gerado alguma expectativa maior no Mário, né? E, de fato, o Drummond, ao que parece, era um rapaz, me parece jovem, aparentemente jovem, assim, e tal, mas que demonstrava nas conversas com todo mundo uma profunda maturidade com relação à própria consciência do fazer poético, né? Bem mais tarde ele vai dizer que acredita que fazer poesia é uma questão de grande responsabilidade. E é exatamente isso que a gente vai ver caracterizado em cada momento da poesia dele, né? Desde os primeiros momentos até as modificações que essa obra vai sofrendo ao longo do tempo. Mantendo ao mesmo tempo uma coerência, mas atento também um poeta atento também às modificações que vão acontecendo no correr da poesia como um todo, né? Na história da poesia como um todo. É interessante porque os estudos que se fazem sobre o Drummond sempre se parte da sua mineiridade, né? Quer dizer, é aquela história que ele mesmo diz num poema dele, né? Que é o mineiro olhando o mar, né? Mas é sempre aquela saudade de Minas, sempre. E você faz essa referência às questões de Itabira, né? Até o verso perdido do poema itabirano que você coloca aqui. Agora, há uma coisa nisso tudo, que você joga Minas do Drummond como reflexo do próprio Brasil, ou vice-versa, enfim. Né? Quer dizer, como é essa leitura do Brasil a partir de Minas, né? Ou Minas como reflexo mesmo do país na obra do Drummond. Exatamente. O esforço aí foi exatamente tentar superar, atravessar um pouquinho essas leituras que localizam muito o poeta, né, como se fosse um poeta mineiro. De fato, assim, a primeira coisa que a gente tem que dizer ao falar sobre o Drummond como um intérprete do Brasil, talvez seja o seu caráter universal. Quer dizer, é impossível observar a nação sem